presidente da CPMI das fake news, o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia. A CPI, formada por deputados e senadores, investiga notícias falsas e assédios nas redes sociais. E o senador vai convocar o ex-ministro, então, Sérgio Moro, para prestar depoimento. Senador Ângelo Coronel, seja bem-vindo aqui a este plantão da CNN. Eu gostaria de começar perguntando ao senhor que tipo de ataques o senhor observou na condução da CPMI para que as pessoas, então, se inteirem deste assunto. Uma ótima tarde. Olha, boa tarde a você, Evandro, a você, Thaís, a todos os nossos telespectadores da CNN. Olha, a CPMI é um palco diariamente de ataques nas redes sociais dos seus membros. Na semana passada, por exemplo, o Carlos Bolsonaro nos atacou muito. O Eduardo Bolsonaro entrou no STF com um mandado de segurança para cancelar a CPMI. O ministro Ramos trabalhou muito para que os senadores retirassem as suas... Então, porque nós vamos retomar a entrevista com o presidente da CPMI, das fake news, o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia. A gente fez já os ajustes com a comunicação. A internet é assim, né, gente? O sinal cai e aí acontece isso, a imagem frisa. A gente vai ter que retomar, então, agora essa entrevista. Senador, agora o senhor nos escuta bem? Tudo tranquilo. Ótimo, que bom. Vamos lá continuar a nossa entrevista. O senhor estava falando sobre os ataques que o senhor observou, né, durante o pronunciamento, né, do ex-ministro Sérgio Moro. Eu queria que o senhor retomasse, então, a sua linha de pensamento, que a gente estava conversando agora há pouco. Olha, a CPI venceu os seus primeiros 6 meses. Eu coletei as assinaturas que o regimento exige para a sua prorrogação por mais 180 dias. No dia final, o governo entrou pesado para que os senadores que tinham assinado o requerimento de prorrogação retirassem as suas assinaturas para que a CPMI acabasse. A semana passada, 8 dias hoje, o Carlos Bolsonaro entrou nas redes sociais e depreciou todos os membros da CPMI. Segunda-feira passada, o Eduardo Bolsonaro entra no Supremo Tribunal Federal com um mandato de segurança para suspender a CPMI. Eu sempre fico perguntando o que é que está acontecendo, que a Corte Presidencial está com tanto receio da CPMI, da sua sequência. Eu queria agora voltar ao assunto, Thaís e Evandro, a situação do depoimento ontem, da denúncia do ministro Moro, que, ao meu ver, o ministro fez duras críticas e denúncias pesadas ao presidente Jair Bolsonaro, mas, ao mesmo tempo, se você pegar a letra da lei, o ministro Moro praticou também alguns atos que são fora da lei. Ao mesmo tempo que ele sugeriu ao presidente que, caso ele tombasse, que gostaria de que a esposa dele tivesse uma pensão, com isso aí é uma corrupção passiva. E o presidente acatou, se tornou também uma corrupção ativa. Então tem que se ver isso. Eu sei que o ministro Moro tem a sua credibilidade, foi um herói nacional, ainda tem uma popularidade muito grande, mas nós temos também que ver que não é porque a pessoa tem a sua boa popularidade que está acima da lei. Por exemplo, o ministro prevaricou. A partir do momento que o Bolsonaro ligava para ele pedindo informações de sigilos, de inquéritos sigilosos da Polícia Federal, e o Moro negava e também não denunciou isso a público, isso chama-se prevaricação. Está no Código de Processo Penal. Mas eu acho que nós vamos ter muita água a rolar ainda debaixo dessa ponte. Eu convoquei ontem o ministro Moro para depor na CPI, juntamente com o delegado Valeixo, porque foram duras acusações, e foram acusações numa entrevista e depois também quando uma televisão apresentou algumas mensagens que foi enviada pelo ministro Sérgio Moro. Então esperamos que na CPMI, que é um colégio suprapartidário, ele possa realmente mostrar as provas que ele tem da sua, vamos supor assim, da sua inocência, que ele foi usado por Bolsonaro, ou então também a CPMI investigar se essas provas que ele apresentou, se são provas reais, se são provas realmente que merecem ter a devida credibilidade. Porque falar é fácil, o importante é que esteja as provas. Mas ele, como é um ministro, um ex-juiz, eu acho que ele não vai dar um passo em falso, porque ele tem total know-how para apresentar coisas realmente que comprometam o presidente Bolsonaro. Senador, a gente está com essa conversa também aqui com a gente, o Kenzo Matida, nosso apresentador lá em Brasília, e também o Caio Junqueira. Kenzo, você tem uma pergunta aí para o senador Ângelo Coronel? Senador, eu gostaria de saber como vocês pretendem fazer a partir de agora, como vocês vão encaminhar
esse pedido que vocês vão fazer de convocação agora para o ex-ministro Sérgio Moro para prestar depoimento, de que forma quais serão os trâmites a partir de agora para a convocação e para ouvir, na verdade, o ex-ministro Sérgio Moro também? Olha, eu dotei a CPMI de pessoas de plantão para receber qualquer tipo de requerimento ou resposta de algum inquérito que nós estamos aí com os nossos técnicos dando seguimento, independente da pandemia. Ontem que eu apresentei eletronicamente o requerimento de convocação do Moro e do Valeixo, estou solicitando ao presidente Davi Alcolumbre que dote uma sala de condições tecnológicas para fazermos as nossas oitivas via também Skype, como estamos fazendo agora, e a priori solicitei que desse logo seguimento de imediato a uma sala para que pudéssemos votar e deliberar sobre 52 requerimentos de quebra de sigilo fiscal, telemático e telefônico, que já estão pautados, e também para que a gente possa votar a convocação de 152 pessoas, fruto de requerimento de todos os parlamentares que compõem a CPI mista. Estou aguardando a resposta do presidente Davi Alcolumbre para ver como nós vamos proceder de agora em diante. Porque caso a comissão não seja dotada de tecnologia para fazermos essas oitivas, nós vamos ter que esperar o final da crise para que possamos nos reunir fisicamente e, com isso, dar sequência às nossas investigações. Caio Junqueira, você tem algum questionamento ao senador Ângelo Coronel? Oi, senador, boa tarde. Até que ponto o resultado da CPI vai dialogar ou já dialoga com esses dois inquéritos que tramitam ali no Supremo Tribunal Federal? Aquele inquérito das fake news, né, que já dura mais de um ano, está com o ministro Alexandre de Moraes, um inquérito sigiloso e sem fato determinado, e com o outro inquérito mais recente, que também está com o ministro Alexandre de Moraes, que é esse inquérito sobre as manifestações bolsonaristas deste domingo. Há um diálogo ou o senhor vê de alguma maneira uma relação entre o que a CPI investiga e o que esses dois inquéritos investigam? Olha, Caio, eu estive com o ministro Moraes, ele foi muito aberto a trocarmos até informações da investigação que o Supremo está fazendo e a nossa. Agora, ele me pediu o seguinte: Coronel, sua comissão tem muita gente, cada assessor tem acesso. Se eu mando agora algumas peças sigilosas, pode vazar e atrapalhar as investigações. Eu concordei com ele. Também nós estamos fazendo algumas investigações que também não estão publicizadas, não está no site da CPMI, para evitar também que haja vazamento e as pessoas apaguem as provas. Na próxima semana, por exemplo, devemos ter novidades a respeito da quebra de IPs de máquina. Já estamos praticamente com o laudo quase pronto para detectar, para informar aonde as máquinas do Senado estavam lotadas, estavam localizadas e que foram utilizadas para fazer disparo de WhatsApp em massa. Então, já foi descoberto num gabinete da Câmara que um gabinete utilizava máquinas do gabinete para fazer essas postagens. E agora surgiu na quebra dos IPs que nós solicitamos ao Facebook as informações. Nós estamos agora rastreando e acredito que não mais tardar 8, 10 dias estaremos com o resultado também da quebra desses IPs, dessas máquinas que estão no Senado Federal e quem as utilizou, quem fez as postagens. Agora, senador, o senhor começou a sua fala ressaltando muito sobre a questão dos filhos do presidente Jair Bolsonaro tentarem interferir no trabalho da CPI. Por que o senhor acredita que haja um interesse tão grande deles neste assunto, né, que vocês tratam aí? Olha, Evandro, é uma coisa realmente que tem que ficar com a interrogação no ar, porque o vereador Carlos Bolsonaro é o responsável pelas redes sociais do pai, o presidente Bolsonaro, ele mesmo, o próprio presidente já falou isso no passado, ele também tem um requerimento para convocá-lo para depor, ele até então não disse nada contra a CPMI, mas sábado passado jogou muito pesado contra os membros da CPMI, principalmente aqueles que estão na linha de frente, como meu nome, o da nossa relatora e de alguns parlamentares. E também o Eduardo entra com mandado de segurança agora, recente, está com o ministro Gilmar Mendes da relatoria, que ele já negou a liminar, pediu informações ao Senado. Nós vamos passar as informações na próxima semana. Aí é que eu pergunto, qual é a preocupação que os filhos do presidente estão em acabar com a CPMI? E a CPMI não é para investigar o presidente.
A CPMI tem 4 faces determinadas. É o combate ao cyberbullying, pedofilia, proteção de dados e as eleições de 2018. Então, não tem nada referente à família Bolsonaro. Agora, como toda CPMI, nós sabemos como inicia e não sabemos do seu final, talvez eles estejam prevendo que as investigações estão sigilosamente, mas mesmo com sigilo, talvez eles tenham algumas informações que chegou em algo vulnerável e que eles não querem com isso que a CPMI dê sequência a essas investigações propriamente ditas. Mas nós não vamos esmorecer, ela já foi prorrogada por 180 dias, mesmo que não tenhamos as sessões físicas e que se o Senado também não dotar salas para fazermos as sessões remotas, mas o nosso corpo técnico, inclusive com o delegado da Polícia Federal, que está junto com a gente nessas investigações, membros da OAB e de outros organismos da sociedade que querem tirar esse mal, essa pandemia eletrônica, que são as fake news, essa desinformação, que já foi feito isso contra as vacinas do sarampo, agora contra o coronavírus, instruindo a população de uma maneira diferente de como se portar agora nessa pandemia. Ou seja, tem criminosos digitais, Thaís, Evandro, Caio, atentando contra a vida do povo brasileiro. Não podemos mais permitir isso. Nós temos que coibir a prática dos marginais das redes sociais. As redes sociais foram criadas para socializar, não para se marginalizar. E o que está acontecendo por uma grande gama de pessoas é colocar caricaturas, nomes falsos, credenciam nas operadoras chip falso não, mas chip de defunto, ou seja, de pessoas mortas ou de laranjas, para abrir conta no WhatsApp e, com isso, disparar adoideiramente postagem negativa contra seus alvos, contra as instituições. Enfim, é um verdadeiro crime cibernético, crime tecnológico. Nós precisamos, evidentemente, expurgar isso da nossa vida social brasileira. Senador, aproveitando essa nossa conversa aqui ao vivo, gostaria de saber a sua opinião, a opinião do senhor em relação a essa troca no comando da Polícia Federal, então saindo Maurício Valeixo, entrando agora Alexandre Ramagem, que era diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, agora sendo o diretor-geral da Polícia Federal. Na opinião do senhor, há uma tentativa de controle maior da Polícia Federal ou não? É de direito do presidente da República colocar um nome mais próximo a ele? Olha, o presidente Jair Bolsonaro tem que entender que a Polícia Federal é uma polícia de Estado, não é uma polícia de governo, não é uma polícia para ficar à mercê e subordinada nas suas ações ao presidente da República. A partir do momento que ele tira o Valeixo, que era tido como uma pessoa neutra, e coloca uma pessoa que tem ligações, trabalhou até na sua campanha de presidente, a gente já fica com o pé atrás. Será que esse novo delegado-chefe, superintendente, vai agir com isenção? Vai agir com os princípios da Polícia Federal, que é manter a sua independência e que governo nenhum atrapalhe das investigações? Também vai ficar essa interrogação. Eu espero que o novo diretor-geral trabalhe dentro do Estatuto da Polícia Federal e que não tire a condição da Polícia Federal ser uma polícia de Estado e transforme ela numa polícia de governo, como se fosse um apêndice do Palácio do Planalto. Caio Junqueira, você tem mais alguma pergunta aí para o senador Ângelo Coronel? Eu tenho só mais uma aqui. Senador, ao fim e ao cabo, o alvo da CPI me parece ser principalmente essas redes sociais ligadas ao presidente Jair Bolsonaro. Eu estou correto? As denúncias chegam mais desse viés. A maioria dos requerimentos vem nessa premissa. Até então, a proporção, se você me perguntar, entre as redes que promovem o Bolsonaro e as redes que depreciam o Bolsonaro, é avassalador o resultado, talvez 10-1. Então, é por isso que o que chama mais atenção são as investigações a respeito do presidente Bolsonaro, ou seja, do resultado das eleições de 2018, que o próprio presidente anunciou que as eleições dele foram fraudadas. Também nós estamos investigando se realmente houve fraude, se ele ganhou ou se ganhou realmente. O alvo está sendo esse, porque um dos artigos da aprovação da CPMI na Câmara Federal, de um requerimento do deputado Alexandre Leite do DEM, foi investigar as eleições de 2018. Não é Ângelo Coronel que criou a investigação de 2018. Eu já recebi o requerimento aprovado
pelo Congresso Nacional para investigar esses quatro flancos. Agora, evidentemente, quando você ganha uma eleição, o ganhador é o alvo principal, isso é normal. Se fosse o inverso, o outro que tivesse ganho seria o alvo. Então, vamos trabalhar, eu procuro trabalhar com isenção, como magistrado, porque eu fui eleito presidente por unanimidade, por partido de situação e oposição. Tento me importar desta maneira, apesar de ter recebido críticas da família Bolsonaro. Mas essas críticas não me abalam, as ameaças físicas também não me abalam. Inclusive, não sei se vocês sabem, recebi vários e-mails com ameaças de morte e com a ajuda do Google. Descobrimos esse federal já abriu um processo contra essa pessoa que atentou contra a minha vida. Então, vamos trabalhar para que a gente chegue a um final que proteja as instituições e a sociedade brasileira. Tá certo, coronel. Senador, muito obrigado pelas informações, pela participação com a gente aqui neste plantão especial. O senador Ângelo Coronel, do PSD, que é o presidente da CPMI das fake news. Uma ótima tarde para o senhor. Obrigado, Evandro. Obrigado, Thaís. Obrigado, Caio e todos os telespectadores da CNN.